Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Vocês estão bem? Eu quero agradecer ao bispo, amém, pelo convite. Mais uma vez, é uma grande honra estar presente aqui. Participei do domingo, amém, passado, e foi uma mensagem muito abençoada, sair daqui alimentado. Tá, Deus abençoe o pastor lá, amém. Deus abençoe a pastora Carla, o bispo, a todos os obreiros, intercessores, aos pastores aqui, amigos meus, amém. Vi algumas pessoas conhecidas aí, amém, que Deus possa abençoá-los também, e a todos vocês, que me dá a confiança de eu ministrar mais uma vez nessa casa, amém. No nome de Jesus. 1 Reis 19, versículo de número 8. Eu orei ao Senhor semana toda, amados, desde o momento que o pastor me convidou. E eu queria ministrar outra mensagem, só que Jesus não deixou, amados. E ele falou: você vai ministrar essa. E aqui estamos nós. Prepara o seu coração, amém? No nome de Jesus. Está ali a minha mãe, amém? Para quem não conhecia a minha mãe, a diaconisa Evanilde, o diácono Eduardo, o noivo dela, amém? Está me acompanhando hoje, e a minha filhota lá também, né? Está ali no celular. Essas crianças são fogo, né, amados? 1 Reis 19, versículo 8. 1 Reis 19, versículo de número 8. Quem achou, dá glória a Deus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a um monte Horebe, o monte de Deus. Você se assenta aplaudindo a Jesus. Bem feito. Nunca vivemos um período que se aproximasse tanto da época em que a Sagrada Escritura está nos revelando no livro de 1 Reis. Segundo a história, quem está governando e quem está assentado no trono de Israel é um homem chamado Acabe. Acabe, ele é filho do rei Onri. Ele é o sucessor do seu pai no reinado das 10 tribos do norte de Israel, enquanto tem outro rei sentado no trono nas 2 tribos do sul. Acabe, segundo a história, ele é conhecido pelas suas conquistas e riquezas e pelos seus pactos políticos durante o seu reinado. Ele é conhecido por trazer grande riqueza para a nação de Israel. Ele é conhecido pelos seus pactos políticos. O que é isso? Ele ia a um país vizinho e, em vez de entrar em guerra com eles, eles entravam em um acordo. Até que Acabe, ele vai olhar para a terra de Tiro e vai encontrar um homem chamado Etibaal. Diga assim, Etibaal. E vai fazer uma aliança com este homem, a qual governou sobre a cidade de Tiro. Etibaal, ele tem uma mulher chamada Jezabel. E Acabe não faz apenas aliança com o seu pai Etibaal. Acabe também faz uma aliança com essa filha dele chamada Jezabel. Porém, Acabe, ele é marcado pela história, pela sua riqueza, pelas suas conquistas e pelos seus pactos políticos. Mas Acabe também é marcado diante da história e diante da Bíblia Sagrada sobre não priorizar o estado espiritual da nação de Israel. Com o relacionamento com o rei Etibaal,
essa nação também seguia a um outro Deus, chamado Baal, a qual todos aqui já ouviram falar, a qual todos aqui conhecem. Baal significa Senhor, e segundo a cultura baalins, eles diziam que Baal significava o Deus que mandava a chuva e trazia toda a fertilidade, trazendo prosperidade para a nação, a qual este Deus era o Senhor. Acabe, não priorizando o estado espiritual de Israel, ele vai manter o culto a Jeová. Ele vai manter o culto ao Deus vivo na terra de Israel. Porém, quando ele começa a se relacionar com essa mulher Jezabel, e ele começa também a trazer a cultura dos baalins para dentro da terra de Israel. E o que me chama a atenção aqui é que o relacionamento que você tem com alguém pode influenciar muito o seu estado espiritual. Você pode se relacionar com amigos, porém, dependendo dos seus amigos, isso pode trazer uma influência espiritual sobre a sua vida. Você vai ver que na Babilônia, Daniel teve a oportunidade de fazer vários amigos, porém a Bíblia Sagrada citou apenas 3. Ananias, Misael e Azarias, que influenciaram Daniel a não ficar na cultura dos babilônios, mas influenciaram Daniel a continuar posicionado diante do Deus vivo. Acabe, ele não cria esse posicionamento, mas ele vai pegar toda a cultura de Baal e trazer para dentro do culto do Deus vivo. E aí você vai entender que começa-se uma cultura pagã a influenciar o culto ao Deus vivo. Você já vai entender. Com esse relacionamento que ele começa a ter com Jezabel, diga ao seu irmão, cuidado com o relacionamento. Seja amizade, seja amoroso. Porque dependendo do relacionamento que você estiver, ele vai influenciar grandemente no seu estado espiritual de agora. É por isso que você vai ver muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, eles têm grande chamado, sim ou não? Porém, quando eles começam a se relacionar, seja com amigos, ou seja com alguém que eles amam, vai influenciar o ciclo que está ao seu redor. Porque você já não é mais um, você agora é... Diga para o seu irmão, toma cuidado, irmão. A Bíblia diz assim que Acabe ele vai trazer a cultura dos baalins para dentro do culto de Israel. E a história diz que ele não vai acabar com o culto ao Deus vivo, meu pastor. Ele vai fazer o que o diabo está fazendo na nossa geração. Eu não preciso tirar você da igreja para te afastar de Deus. Eu preciso colocar dentro dos seus pensamentos uma outra ideologia. Eu preciso colocar nos seus pensamentos uma outra doutrina que não seja a que Cristo fundou. E o que Acabe fez foi exatamente isso. Ele colocou a cultura de Baal dentro do povo de Israel. Ele não deixou de cultuar, o culto ainda existe. Só que o Deus do culto mudou. Eu posso estar dentro de um ambiente de oração e de adoração e não estar cultuando ao Deus verdadeiro. A pergunta é, quando você entrou por aquelas portas, onde está o seu coração? O seu coração está em qual Deus? O Deus que faz chover e só frutifica? Ou Deus que fala assim, você precisa realmente viver verdadeiramente baseado em Jesus Cristo? A Bíblia diz assim que Acabe vai trazer essa cultura. E trazendo essa cultura para dentro do culto,
o povo começa a ver que é benéfico para ele, porque a gente é facilmente corrompido pelo quê? Por aquilo que me beneficia. Sim ou não? Se nós não tomarmos prioridade e basearmos a nossa vida em Jesus ou nos ensinamentos de Jesus, nós somos falsamente levados a ventos de doutrinas de demônios. A Bíblia fala disso. E a Bíblia diz assim que esse homem ele vai trazer o culto de Baal para dentro do templo. Porém, ele vai deixar o povo escolher. Diga assim, você vai ter o direito de escolha. Qual o direito de escolha? A Bíblia diz que essa época foi impactada pela apostasia. E o que é uma apostasia, pastor? Apostasia é o abandono da fé. Porém, vai ser impactada também pelo sincretismo religioso. O que é isso? Eu falo o nome de Jesus, mas eu não pratico o que ele diz. Eu falo o nome do Deus vivo, mas eu prefiro viver aquilo que eu quero, e não aquilo que ele mandou eu viver. E aí você começa a entrar dentro de uma doutrina, e o diabo, sem você perceber, ele começa a entrar no meio de nós. É por isso que Pedro vai dizer que ele entraria dissolutamente, que nos últimos dias muitos seguiriam doutrinas ou doutores a qual lhe beneficie, não aquilo que Jesus fez. E é por isso que agora este homem, ele vai trazendo essa cultura pagã lá de fora. Ele vai agora corromper o estado espiritual da nação de Israel. E o povo vai ver que Acabe está enriquecendo. E o povo começa a deixar o Deus verdadeiro para seguir o Deus Baal, pensando que não está acontecendo nada, pensando que só professar o nome do Deus vivo, ou nos dias de hoje o nome de Jesus, eu posso professar o nome de Jesus que eu serei salvo, e posso viver da maneira que eu quero. E não existe forma de servir a Deus que seja nossa. A única forma de servir a Deus é a forma de Deus. A única maneira de servir ao nosso Senhor não é da minha forma, porque se fosse da minha forma, seria fácil. Se fosse da minha maneira, seria muito fácil. Eu aceito Jesus, estou salvo, vou praticar o que eu quiser. E isso Acabe fez no povo de Deus. O povo cultua, só que eles estão dentro de um culto, mas afastado de Deus. Por quê, pastor? Asaf quase aconteceu isso. Ele está como líder de louvor, ele é um líder espiritual, só que o coração dele está lá fora. Então eu posso estar aqui dentro, mas o meu coração está lá. Pergunta para o seu irmão, onde o seu coração está? A pergunta para você na noite de hoje é, onde o seu coração está? Acabe vai trazer essa cultura. A apostasia começa a acontecer. Uns começam a abandonar a fé. Outros começam a adorar o Deus Baal, o Deus da prosperidade, e a deixar os princípios do Deus vivo. E eu ouvi muito no louvor aqui, eu amei esse louvor, a essência da adoração. A essência da adoração me leva a crer que a essência eu tenho que voltar a algo muito profundo. Essência não é você, depois de anos, essência é eu voltar naquilo que começou. A Bíblia diz assim que este homem, quando ele viu que o povo estava aceitando essa cultura, quando ele viu que o povo estava aceitando a cultura dos Baalins, ele começa
a dar razão ao relacionamento que ele se envolveu. Ou seja, Jezabel começa agora a governar a nação de Israel espiritualmente. Ou seja, quem está no trono é Acabe, mas quem governa o templo é Jezabel. Diga para o seu irmão, Deus vai revelar quem é quem. Deus vai revelar o que é de Deus, o que é do diabo. Deus vai revelar para você ainda nessa semana esse demônio que está querendo se esconder, esse demônio que está querendo te confundir, esse demônio que está querendo trazer destruição, esse demônio que você não consegue se libertar dele. Deus está dizendo, eu vou revelar para você. Chega de viver camuflado. Chega de querer adorar a Deus e professar o nome dele, mas seguir a demônios. É momento de se aproximar de novo do Pai. É momento de se aproximar de novo de Jesus Cristo de Nazaré. É momento de deixar a minha prática de lado e voltar a viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Olha para cá. Jezabel, ela é influenciada por um demônio, sim ou não? Porque Baal é apenas um nome dado a ele. Ele teve vários nomes, sim ou não? Baal é apenas um nome dado a ele. Ele é um espírito imundo. E nessa época em que se vive, o nome dele é dado como Baal. E ele quer entrar no culto. E conforme ele vai entrando no culto, os profetas de Deus começam a ser perseguidos. Porque profeta não fala o que eu quero ouvir. Profeta não massageia meu ego. Profeta não massageia o que eu quero. Profeta fala o que Deus quer dizer. E os profetas começam a ser perseguidos. E quando a perseguição vem, brota um medo no coração. E eles começam a querer se esconder. Começam a ficar omissos. E o império de Baal começa a se manifestar dentro da nação de Israel poderosamente. Diga assim, Deus está vendo tudo. E os profetas começam a se esconder. E o que é isso, pastor? Quando eu quero me esconder, significa que eu não quero que ninguém me encontre. E na nossa geração nunca vivemos um tempo tão difícil que tem muitos homens e mulheres de Deus que estão se escondendo, com medo de dizer a verdade, com medo de falar o que Deus quer que fale, com medo do apontamento, com medo que as pessoas vão dizer, ou vão falar, ou vão pensar de mim. Ei, você homem de Deus, ei, você mulher de oração, Deus não te chamou para ficar te escondendo, Deus te chamou para se posicionar no meio de uma geração demoníaca. Deus está dizendo para você, ainda que você tente se esconder, eu vou te encontrar. Chega de se esconder porque você foi ferido. Chega de se esconder porque você está magoadinho. Chega de se esconder porque você não está com poucos amigos, você até tinha muitos, aí você começou a falar a verdade, o ciclo de amizade mudou. Chega de você se esconder porque você tem medo do que as pessoas vão olhar para você e dizer. Chega de se esconder porque você vai receber menos curtidas de Facebook. Chega de querer se esconder porque você não vai ter tantas visualizações de status de WhatsApp. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquele que adora.
Existe uma unção profética na noite de hoje. Existe uma unção que despedaça o jugo. Existe uma unção verdadeira. Demônios serão quebrados, cadeias se romperão. Deus está dizendo para você na noite de hoje: se preocupa não, o fim desse demônio está chegando ao fim. Aleluia, aleluia. Pastor, me prova isso. Eu provo. Existe um demônio territorial na cidade chamada Gadara. Ele leva aquele jovem ao sepulcro, e sepulcro é lugar de morte, sim ou não? As pessoas tentam aprisionar aquele homem, só que o demônio despedaça toda vez. O único que consegue fazer aquele demônio saltar do sepulcro para fora, ao menos colocar o pé dentro dessa cidade, diga para o teu irmão, ele é chamado de Jesus. Yeshua Hamashia é o nome dele. Talvez você chegou aqui preocupado com as prisões que te aprisionam. Deus está dizendo: até eu colocar o meu pé dentro dessa terra, até eu colocar. Diga para o seu irmão: chega de se esconder. Chega de não querer que te encontrem. Foi dito aqui: um lampeiro não pode ficar debaixo de uma mesa sem que ninguém o veja. Deus está dizendo: o justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Deus está te chamando para brilhar. Ramantoi. Aleluia! Aleluia! O diabo quer fazer o que quiser dentro de um culto de adoração a Deus. O diabo quer fazer o que quiser para afastar você da presença dele. Paulo vai dizer assim, ele vai mandar uma carta à igreja de Corintos. E o que é a cidade de Corintos? A cidade de Corintos é a cidade das ideias, a cidade da filosofia, onde Sócrates, onde Aristóteles expunham as suas opiniões sobre a existência de Deus e sobre a existência do universo. E Paulo vai mandar assim uma carta para a cidade de Corinto, para a igreja, que está tendo discussões de ideologias. Ele vai dizer assim: olha, as minhas ferramentas não são carnais, mas as minhas ferramentas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas de Satanás, toda a filosofia, todo sofismo. E o que é sofismo, pastor? Sofismo é ideologias, é filosofia pagã, que sem a gente perceber, o diabo tenta implantar no meio da igreja, para que você pense que servir a Deus é da sua maneira, que servir a Deus é da sua forma. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: é hora de voltar, é hora de se aproximar. Chega de viver da mesma maneira, eu preciso transformar. Deus não te chamou para cultuar de qualquer jeito. Aleluia, estou sentindo Deus aqui. Deus não te chamou para se esconder. Quando eu comecei a jejuar demais, a orar demais, sabe que as pessoas olharam para mim: desce do céu, Diego. Para de ser fanático. Está jejuando muito, está orando muito. Mas enquanto eu orava, a unção de Deus descia sobre mim. Se eu não orasse, se eu não me posicionasse, eu não teria estrutura para enfrentar o diabo, o império dele. Deus está lhe dizendo para você: eu estou preparando alguém, eu
estou preparando uma nova geração. Eu estou preparando uma nova autoridade sobre a tua vida. Aleluia! Sabe por que eu não desisto? Porque eu olho no olho de um jovem. E eu olho assim, o jovem fala assim: pastor, naquela ministração eu voltei para Jesus. Naquela ministração eu virei um presbítero. Naquela ministração eu voltei a me aproximar de Jesus e nunca mais deixei. É por isso que eu não deixo de pregar a verdade, dizendo: deixando-me as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você começa a receber algo de Deus, diga para o teu irmão: se prepara, que a perseguição vai vir. Você tem que se incomodar quando tudo estiver bem, porque servo de Deus nessa terra não passa uma vida sem perseguição. Quem falou para você isso é mentira. Servo de Jesus nessa terra não passa a vida sem perseguição. Homem que quer receber unção é perseguido, é julgado, é caluniado, mas sobre ele existe uma unção, existe uma autoridade, que quando ele fala, Deus ouve do céu. Rimicanto nebria saio, lamanto e revacia. Deus está dizendo para mim aqui que tem vidas que estão buscando uma unção diferente, uma unção que despedace o jugo. Ah, filho, então recebe aí, porque essa noite Deus ouviu a sua oração. Quer louvar e não ter perseguição? Diga assim: nem começa. Quer pregar e viver uma vida comum? Nem começa. A pergunta é: Deus te chamou para viver uma vida comum? Ou Deus te chamou para viver uma vida debaixo dele? Porque todos os profetas da Bíblia, a Bíblia diz assim: perante o Senhor cuja face eu eu não fujo da presença dele. Davi vai dizer assim: para onde fugirei eu do seu espírito? Se eu acampar a minha cama no inferno ou no Seol, lá o Senhor me encontrará. Se eu for para o longínquo mar, a tua mão me alcançará. Se eu estiver no céu, o Senhor lá me achará. Se eu descer, o Senhor me encontrará. Para onde fugirei eu da sua presença? Davi estava dizendo para Deus: não importa o lugar que eu estiver, a sua mão me alcançará. É por isso que eu não consigo parar. Quantas vezes você chegou num culto como esse dizendo: vou fazer meu último culto, vou parar de louvar, vou parar de pregar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: filho ou filha, que você tem algo que eu depositei sobre você, que muitos gostariam de ter, muitos invejam para ter. E eu vou te provar aqui que enquanto Acabe está fazendo um culto a demônios, Deus está preparando alguém. Deus está preparando alguém que não tem medo de cara feia, que não tem medo de rede social, que não tem medo de apontamento,
que decidiu viver uma vida não como com todos os outros, mas decidiu viver uma vida como apenas ele diante de Deus. Deus está preparando alguém para chegar diante de Acabe e dizer: até aqui você foi, a partir de hoje, ou você muda, ou o meu Deus mudará você daí. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus vai chamar um homem em meio a uma nação corrompida, a um culto contaminado. Deixa eu explicar algo para você. Diga para o teu irmão: a maior guerra é na sua mente. Quando Paulo está dizendo sofismos, fortalezas, o que ele está dizendo é que o diabo levanta fortalezas aqui. Uma ideia pode corromper a sua vida. Uma filosofia de Satanás pode gerar uma fortaleza e para destruir ela. E para tirar ela de dentro de você quando você toma uma decisão. E é por isso que Paulo vai dizer: as minhas armas não são carnais. Eu não posso lidar com o diabo carnalmente. Eu só posso lidar com o diabo com ferramentas espirituais. Olha para o seu irmão: irmão, para de lutar carnalmente. Esse diabo você não vence carnalmente. A única forma de você trazer libertação ao seu culto é com armas espirituais, com ferramentas dadas por Deus. Deus está dizendo: se você crer, a partir de hoje vai ser derramado sobre ti uma ferramenta do meu Espírito, para que você venha destruir essa fortaleza que se levantou dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro dos seus filhos, dentro daquele amigo que você ama, ou da pessoa que você está orando. Deus está dizendo: a partir de hoje eu estou te capacitando. Aleluia, aleluia, aleluia. E me canto na. Deus está preparando um homem. Ele vai chegar diante de Acabe. Eu não sei se presencialmente, eu não sei se ele pediu para alguém, porque a Bíblia não fala isso. Mas aí a Bíblia diz assim: ele chegou diante de Acabe. O nome dele é Elias, cujo Deus é o sem. Interessante isso, né? E ele vai olhar para Acabe. Enquanto uns estão se escondendo, diga para o teu irmão, outros estão se posicionando. A pergunta é: você é o que se esconde hoje? Ou você é o que se posiciona? Se você é o que se posiciona, continua. Se você é o que se esconde, sai para fora. Porque Deus não te chamou para viver no meio da multidão. Ei, Pedrão, só porque a perseguição veio sobre Jesus, agora você não quer dizer mais que ele é seu mestre? Para com isso. Pedro se esconde no meio, dizendo: ninguém me vê, ninguém vai me notar, querendo ser igual a eles. Aí Deus vai levantar alguém e dizer: eu te conheço, hein? Porque você andava que nem ele, falava que nem ele, curava que nem ele, fazia milagre que nem ele, ceiava com ele, cultuava com ele, orava com ele, adorava com ele.
Deus está dizendo: eu conheço quem você é. Sai para fora. Sai para fora. Chega de se esconder. Chega de deixar esses demônios aí fora dizendo que a igreja está sendo opressiva. Satanás vai perder mais uma vez. Porque Deus não precisa de multidão. O que Deus precisa é de alguém. É de alguém. Alguém. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para fazer a diferença em meio a este século. Estou cansado. Cansa não. Está cansado? Sai para fora. Vai cansado mesmo. Não acredito mais. Volta a acreditar. Pastor, estou ferido. Olha, Deus vai levantar um samaritano para te passar uma cura aí na sua ferida. Fica tranquilo que Deus está levantando alguém. Enquanto muitos querem se esconder, Deus está levantando aqueles que se posicionam. Enquanto muitos querem estar na sua casa dormindo, Deus está dizendo: eu posicionei alguém. Elias vem de Tisbe. Tisbe é uma pequena cidade. E segundo os historiadores, o povo dessa cidade é um povo conhecido como um povo que trabalha braçalmente. Então dá para se entender que Elias era um homem robusto, queimado pelo sol. Acredito que não tinha muitas vestimentas, porque aqueles que são robustos não vão ficar no sol quente com terno, sim ou não? Na praia você usa terno, irmão? Não, na praia você usa roupa de praia, sim ou não? Amém. Elias era robusto. Ele vai chegar diante de Acabe. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não relata se esse homem era conhecido, porque em toda a palavra este homem só vai aparecer aqui. O início do seu ministério é se apresentar a uma nação corrupta cultualmente. O que é isso, pastor? Sabe quando Deus começa a levantar profetas? É quando o culto começa a ser corrompido. Deus começa a levantar homens de Deus, mulheres de Deus, quando Ele começa a ver que o povo já não está cultuando como se deve cultuar, baseado em Jesus, mas o povo está sincronizando isso. Como, pastor? Eu quero cultuar a Deus, mas eu quero viver a minha vida pagã. Não tem como, porque a Bíblia é muito clara em dizer que você é nação eleita. A Bíblia é clara em dizer que você não é, a sua pátria não é essa terra, a sua bandeira não é a do Brasil. Você nasceu no Brasil, mas a sua pátria é a cruz. A sua bandeira ainda é a cruz. E quando você entender isso, pode ter certeza de alguma coisa, que vai ser o princípio de Deus começar a usar você poderosamente. Não usar de qualquer maneira, não, mas usar com autoridade. Você vai ter revelações que ninguém tem. Você vai louvar e compor músicas que ninguém conseguia compor. Você vai ter revelações em sonhos, porque é uma promessa para nós nos últimos dias. Filhos vão profetizar, idosos terão revelações. Deus ainda está no nosso meio para dizer: olha, eu ainda estou levantando pessoas de Deus. Não desiste não, porque você está vendo o mundo lá fora, a igreja discutindo, a igreja brigando. Jesus disse assim: é necessário que aconteça para que os fiéis se levantem. Deus está te chamando.
Deus está querendo uma proximidade. Mas existe uma guerra tão grande, meu pastor, e eu não vou te culpar não, porque isso começa em mim, de poder servir a Deus fielmente, porque o diabo tem levantado tantas situações, tecnologicamente, a tecnologia tem se desenvolvido para o bem, mas o diabo pode pegar isso e trazer para o mal. Um dia minha irmã me perguntou com uma dúvida: olha, o WhatsApp hoje você manda uma mensagem, sim ou não? Na hora. E você às vezes quando manda mensagem fica naquela ansiedade quase morrendo para que a pessoa responda no mesmo momento. Mas antigamente você dava uma carta para o carteiro ir a cavalo e demorava quase 10 dias para receber a mensagem. O que mudou foi o tempo? Não. O que mudou foi a gente. O tempo é o mesmo. Ele está sendo abreviado, mas é o mesmo. O que mudou foi você. E o diabo está usando todas as artimanhas possíveis para trazer ansiedade na sua alma, depressão, tristeza, angústia, porque você não consegue mais lidar com tantas situações. Tem pessoas ficando em depressão porque não tem visualizar. Eu vejo isso, jovens. E daí, irmão, se você não tomar cuidado agora, é daí para pi. Então acorda. Quando você está na presença de Deus, você entende que as coisas não acontecem no tempo que você quer, porque quem muda sou eu. Deus não muda porque você mudou. Eu costumo dizer que a nossa geração está querendo colocar Deus nas minhas opiniões. A minha opinião pode mudar, mas a opinião dele sempre será que ele é santo, justo e acabou. Você que mudou. E você está querendo dar ideias, opiniões, para que encaixar Deus nas suas opiniões. Deus não muda por causa da sua opinião. Ele vai dizer isso a Acabe. Acabe, você pode querer colocar outro culto. Você pode mudar a nação de Israel. Mas eu continuo sendo Deus santo, Deus justo e Deus fiel ao meu povo. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Aleluia. 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 Pela sua vida, que Deus te trouxe aqui para a chama da palavra entrar no seu coração. E esse demônio que estava jogando nos seus ouvidos, comichões de ouvidos, doutrinas de demônios dentro do seu coração, querendo te dominar. A palavra para você hoje é: eu não mudo, eu não mudo. Aleluia. Acabe, grava no teu coração: você serve a um Deus Baal, certo? Certo. E esse Deus é o Deus da chuva. Acabe, eu quero ver se esse Deus é Deus mesmo. Segundo a minha palavra, não choverá. Eu não sei a expressão de Acabe. Que doideira. 450 profetas de Baal, 400 comem na mesa, 850. Os profetas de Deus estão se escondendo. Deus está levantando alguém para esconder mais 100 profetas ali que não se curvaram. Estão com medo da perseguição. Mas Deus levantou alguém para esconder mais 100. Só que Deus vai levantar um para se posicionar.
Sempre é assim. Não é que você não é um chamado por Deus. É que existem pessoas que Deus prepara para isso. E aí a gente às vezes pode falar, é careta. Porque fala a verdade. Não está atualizado na tecnologia. Mas continua orando. Continua orando. Continua louvando. Continua sentindo a presença de Deus. No meio da noite Deus visita. Fala a revelação. Enquanto você está preocupado com a tecnologia. A tecnologia de Deus ainda é uma só. Joelho no chão em oração. Porque quando na cruz o véu foi rasgado, essa é a única coisa que liga o homem com Deus. É o WhatsApp de Deus. O véu rasgado, a dívida quitada, e você de joelho no chão orando, dizendo: Jesus, me ajuda. Não deixa de orar, não. Você está sendo confundido pela nossa geração. Não deixa de orar, não. A oração tem seu efeito único. O jejum também tem seu efeito único. Deus não mudou porque a nossa geração muda. Deus continuará sendo sempre o mesmo. Sentado no trono. Eu mudo, sim ou não? Deus não. Não confunda Deus com a sua opinião. É porque eu tomo isso para mim, tá? Eu tenho minhas opiniões. Aí eu olho para Jesus e falo assim: Jesus, tem que ser do seu jeito. Não tem como. Porque senão tudo vira bagunça. Todo mundo tem uma opinião de fé. Cada congregação, cada templo tem uma opinião diferente. Aí Deus vai mudar por causa da opinião de cada um? Não. É por isso que o apóstolo diz assim: ai daquele que colocar uma outra estrutura que não for a de Jesus. Diga assim: a sua base é Jesus. É só ler. Qual é o problema disso? É só ler. O problema é que quando a Bíblia me confronta, eu não aceito. A Bíblia confronta mesmo. Porque como dizem, evangelho que não transforma não é evangelho. Jesus veio aqui para deixar você da mesma forma? Não. Jesus veio aqui para te transformar. Aleluia. Deixa eu acelerar um pouquinho. Acabe não vai chover. Os céus secam. Elias foi chamado para pregar algo que ninguém quer pregar. Uma mensagem que ninguém quer ministrar. Aquela época os profetas estão ministrando, pastor, vai chover. 850 de Baal. Sei lá quantos do Jeová. Vai chover. Aí vai chegar alguém e vai dizer assim: vai secar. Isso é muito louco. Porque eu penso que o agir de Deus é quando Deus me prospera. E não é dessa maneira. O agir de Deus não é quando Deus me beneficia no que eu quero. O agir de Deus é quando Deus me transforma na onde Ele quer que eu chegue. Quem quer ministrar aquilo que ninguém quer ouvir? Talvez Elias se questionou: Deus, mas olha a perseguição, olha o que vão pensar de mim. Porque essa mensagem veio para mim? Talvez o povo nem perceba, nem escute, mas Deus não te chamou para se preocupar com a opinião dos outros. Deus não te chamou para agradar homens. Deus te chamou para agradar a Ele.
Isso é muito claro. Existem profetas com grandes ministérios e grandes chamadas preocupados de agradar homens. Deus te deu um ministério, meu irmão. Deus te deu uma promessa. E você está preocupado em agradar o seu irmão. Elias, prega essa mensagem. Mas eu vou pregar essa mensagem? Diga assim, quem quer pregar a mensagem? Quem quer pregar uma mensagem que ninguém quer ouvir? A mensagem é apocalíptica aqui, assim como foi na época de Noé. A mensagem que foi para Noé foi, prega, vai tudo acabar, tá? E Deus levanta homens de Deus e mulheres de Deus para dizer a verdade, porque a Bíblia declara isso. Que 1/3 das matas vão morrer. 1/3 dos animais dos mares. Que haverá, que os poderes do céu serão abalados. Como vai ser, Jesus? Haverá pestes. Haverá tremores. O princípio da minha vinda não vai ser com prosperidade, mas o princípio da minha vinda será com corrupção do culto. Pestes, pandemias, terremotos. Um odiará o outro. O amor se esfriará. Um trair-se-ão ao outro, porque será tão perseguido que vai deixar amigos para trás para poder dar ouvidos a outros. Quantos amigos nós deixamos que nos falaram a verdade? E por nosso orgulho ser maior do que a nossa sabedoria, nós aceitamos. Sim ou não? O princípio da vinda dele é declarada com uma mensagem apocalíptica. Mas Jesus vai dizer assim, tem bom ânimo. Porque é necessário que aconteça para a minha vinda. Aí Apocalipse 3 vai dizer assim, que Deus vai fazer uma promessa sobre nós, escatologicamente, e Ele vai mandar uma carta para a igreja de Filadélfia dizendo, tu, como não negaste o meu nome, abrir-se-á uma porta, a qual ninguém poderá fechar, porque vistes que é fiel na perseguição e na perseverança da minha palavra, ainda que venham os filhos de Satanás, não conseguirão fechar a porta que eu irei te abrir. Existe uma promessa sobre você de proteção. Aquele que perseverar na palavra da verdade. Não é da forma que eu quero, não, é na palavra da verdade. Esse que perseverar, eu abrir-lhe-ei uma porta que ninguém poderá fechar. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Aleluia. Elias, você pregou a mensagem? Preguei. O povo ouviu? O povo ouviu. Não sei se converteu, mas ouviu. Alguém ganhou esperança no esconder? Diga para o seu irmão, você está sendo exemplo para alguém. Ainda que você não perceba, alguém te olha e fala assim, eu quero louvar que nem você. Eu quero ter uma vida espelhada em Cristo que nem a sua. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração que nem você. Eu quero revelar que nem você. Eu quero que Deus me capacite a ter essa ousadia que nem você. Diga para o teu irmão, tem alguém se espelhando em você, irmão. Não é hora de você parar. Você está sendo exemplo para alguém. Elias, foge. Foge para onde? Você já não ministrou? Agora vai para o rio Querite. Elias sai da presença de Acabe e ele vai se esconder. A diferença de Elias se esconder é que agora ele não se escondeu por opinião própria.
Ele se escondeu porque Deus falou assim: eu vou te esconder agora. Uma coisa é eu querer me esconder e se afastar. Uma coisa é Deus dizer assim: vou te afastar, vou te movimentar. Vão perguntar de você por um tempo. E o que Elias foi fazer no Querite, pastor? A Bíblia diz assim, que Elias, quando ele vai para o rio Querite, Deus fala assim: Elias, vou te sustentar. Vou mandar os corvos te sustentarem com pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde. Elias vai começar a viver agora uma rotina diante de Deus. E rotina castiga a gente, sim ou não? É todo dia a mesma? Parece que nada. Deus, por que o Senhor me permite viver algumas situações que parece que todo dia não muda? É a mesma coisa, é a mesma situação. E sabe o que eu acho lindo em Deus? É que quando Deus manda Elias por Querite, a circunvizinhança acaba e manda todos procurarem o profeta. Por quê? Porque não choveu. Porque o profeta, ele também está debaixo da profecia. A diferença do profeta é o quê? É que ele vai estar sob a proteção de Deus. Quando Elias vai para o Querite, todo mundo procura o homem, mas ninguém o encontra. Isso me chamou a atenção, porque todos conhecem o lugar. Como todos conhecem o lugar, os reinos, os soldados, e não conseguem encontrar o homem. Porque quando Deus quer tratar alguém, ainda que tentem te encontrar, não te acharão. O WhatsApp vai parar de tocar, as ligações vão parar, as mensagens por e-mail vão cessar. Por quê? Porque Deus está te preparando para algo. E a única forma de Deus te dar estrutura é do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Não se trata, homem de Deus e mulher de Deus, da minha maneira, da minha forma. Deus está dizendo: eu estou tratando você. Rio Querite, colocar do tamanho certo. Não pense você que Deus trata apenas o povo. Deus trata aquele que leva a mensagem também. Deus trata aquele que louva também. E o tratar dele é diferente, é particular. Às vezes é andar sozinho. Às vezes você quer tanto alguém para andar, um grupo para andar, só que não é momento de você andar sozinho. Não é momento de você andar com gente. É momento de você viver uma vida posicionada. Quanto tempo, pastor? Você e Deus, amigo. Eu não posso colocar tempo naquilo que Deus quer tratar. Elias vai para o rio Querite, começa a viver dentro de uma rotina. Passa-se um tempo, todos estão à procura dele. Sim ou não? Ninguém encontra, ninguém acha. Cadê esse homem, gente? Sumiu. Como é que um homem desse some? O rio começa a secar, a qual ele bebia. E aí vem a palavra de Deus: Elias, vou te movimentar. Por quê? Porque o seu tempo de tratamento aqui passou. Agora eu vou tratar você em outro lugar. Diga para o teu irmão: Deus vai te movimentar. Deus vai te movimentar. Deus vai te mover. Mas eu queria tanto ficar nesse ponto fixo aqui. Não, Deus vai te mover. Porque aquele que é nascido de Deus é como o vento, não sabe para onde vai nem de onde vem, mas apenas onde Deus vai enviá-lo.
Deus está dizendo: eu vou te movimentar. Por quê? Porque alguém está precisando de você. Diga para o teu irmão: Deus está te preparando, porque alguém está precisando de você. Quem, pastor? Deus vai dizer assim: olha, eu ordenei uma mulher para cuidar de você. É mesmo? Uma mulher? Ela deve ter pão, deve ter água, deve ter tudo. Sim ou não? Pois bem, agora eu vou sair daqui desse lugar deserto. E Elias começa a caminhar, se movimentar, obedece a Deus. E ele começa a chegar. Quando ele chega na cidade de Serepta, ele vê uma mulher. Isso é interessante, porque Deus deu uma ordem para os corvos alimentarem. E agora Deus diz assim: vou ordenar, já ordenei alguém que te mantenha. A mulher não sabe, mas já foi ordenança de Deus para ela. É quando eu não sei, mas Deus já deu uma ordenança para que eu ajude alguém. Diga para o teu irmão: Deus já deu a ordenança, irmão. Ajuda quem precisa. Porque Jesus disse assim: aquilo que você faz por ele, você não faz por você. Você faz por mim. Não queira se gloriar no pão que você deu, porque a glória não é sua, a glória é minha. Aleluia. Aí você pergunta: onde é que Deus vai me tratar? Quantas vezes eu dei e pensei que é para mim. Seu coração precisa ser tratado, quebrado. O que ele disse para o Jeremias? Quebrou-se o vaso, e a Bíblia diz assim: e ele fez outro novo, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, até aqui foi da sua maneira. A partir do momento que você se quebrou, agora eu vou fazer da minha forma, da minha maneira. Você não tem autoridade sobre a sua moldagem. Você não tem autoridade sobre o seu transformar. A partir do momento que você colocou sua vida nas minhas mãos, eu é que moldo, eu é que transformo, eu é que digo. Vai para a cidade de Serepta. Elias caminha no deserto, chega lá e está morrendo de fome, sim ou não? A mulher está colhendo gravetos. E aí o profeta vai olhar, e essa mulher de Serepta é uma mulher que não conhece, ela ouviu falar do Deus vivo, mas ela não conhece. Diga assim: você vai evangelizar alguém. A seu testemunho de vida vai evangelizar alguém. Porque a maior pregação não é por palavras, a maior pregação é testemunho de vida. Vida transformada, vida mudada, vida com prática. Você evangeliza mais com o seu comportamento do que com as suas palavras. Às vezes a gente esquece disso, sim ou não? Quando ele chega, a mulher está colhendo o graveto, ele vai dizer assim: me dá algo de comer. A mulher, decepcionada, triste, sem esperança, vai dizer assim: olha, eu estou colhendo gravetos para o meu filho, vou comer. Ou seja, ela já determinou o fim dela. Só que o profeta, ele é tratado, sim ou não? Quando o profeta ele é tratado, irmão, quando ele vê uma situação de fim, ele vai falar assim: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço alguém que, ainda que você pense que seja o fim, foi dito aqui hoje, que aquele que crer, ainda que morra, viverás. A glória de Deus sobre essa situação. Olha, tão certo como Deus vive, e cuja face eu estou, não faltará alimento. Farinha, nos fala de estru. Diga assim: você vai ser base de estrutura para alguém.
Tem pessoas que não se matam porque você ainda está de pé. Deus está repreendendo o espírito de suicídio. Aquela mulher disse: vou comer e vou morrer. Aí Elias disse: pera lá, você estava sem esperança, mas eu tenho o que é necessário para você, estrutura para continuar de pé. Deus está dizendo: eu vou lhe dar estrutura. Ribicandora Xandará. Meu Deus, existe uma unção, uma atmosfera. Eu orei essa semana, Deus, que a palavra queime no coração deles, e que demônios, ação de demônios que estiverem nos ouvidos, sejam queimados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra arde mais, a tua palavra arde mais. Ribicandora Xandará, Mantubicandora Xandará, meu Deus. Aleluia. Estrutura. Aquela mulher ganha estrutura sobre a casa dela. Não falta azeite, não falta farinha. Ela consegue se manter de pé. Ela recebeu uma palavra de esperança. Enquanto o profeta está na casa, solidão vai embora, porque o diabo vem quando você está sozinho. O diabo não vem quando você tem alguém para falar algo para você. O diabo vem quando você está sozinho, depressivo, triste, amargurado. Passa-se anos. Vou adiantar um pouquinho, amém, pastor? Não sei até quando eu posso ir, mas eu estou indo. Acho que até as 9 eu posso ir, né? Bem. Passa-se alguns anos, 3 anos, e aí vem a mensagem do Senhor. Você está pronto. Para quê? Para ir de novo até Ele. Quando você disse a mensagem, Elias, você estava no início sendo preparado. É que quando Deus me dá um dom de ministrar, quando Deus me dá um dom de louvar, eu acho que eu estou pronto para alguma coisa. Você está pronto, Elias? Vai. Porque agora ainda que tem 850, vai só você. Elias entende. Ele vai. Eu não sei se chama Baruque, eu não lembro o nome desse servo de Acabe. Eu sei que o Acabe manda o servo dele. O servo dele está em um lugar deserto, próximo ali a Elias. E Elias se encontra com este servo de Acabe. Esse servo reconhece o profeta, porque aquele que anda com Deus, alguém reconhece. Alguém que tem vida com Deus, alguém reconhece. A maneira de falar é diferente. A maneira de se expressar é diferente. Aquele servo ajoelha, teme Elias e fala assim: homem de Deus, o que queres? Elias fala assim: vai dizer a Acabe que eu vou até a presença dele, e manda ele chamar os 850. Eu vou sozinho. Este servo, ele escondeu, ele vai dizer assim: Elias, tem misericórdia de mim? Por quê? Porque enquanto você estava sendo perseguido e procurado, eu escondi 100. Diga para o teu irmão: Deus vai levantar alguém, irmão, para te ajudar no meio dessa perseguição, para te manter com estrutura no meio da covardia de outros. Deus vai levantar alguém. Toda vez que você quiser se prostrar, alguém vai chegar e falar assim: não é tempo ainda, tenha esperança. Deus vai mudar a sua situação.
Deus vai mudar a sua história. Não é hora de desistir, não. Não se mata, não, porque a unção ainda está sobre você. Aleluia. Escondi 100. Elias olha e fala assim: pode ir, vou me encontrar com vocês, prepara o altar, traz lá, e vocês conhecem a história. Faz vocês primeiro, manda os caras sacrificar lá, corre em círculo, faz todo o sacrifício ao seu Deus, e por último eu vou fazer, aquele que responder com fogo. Este é o Deus verdadeiro. Diga para o seu irmão: Deus vai mostrar quem Ele é na sua vida. Talvez você chegou aqui com medo de um endemoniado lá fora que disse que o seu Deus não faz nada. Se prepara. Se prepara que Deus vai mostrar para ele. Rimicanto nébria. Se prepara que Deus vai mostrar para ele que ele ainda é o Deus do fogo. Que ainda que ele escultua demônios, vai reconhecer que ainda Deus é sobre você. O fogo desce. E aí me dê mais um tempinho. Elias vai virar para o povo: preparam o altar. Eu quero que você entenda algo aqui. Elias vai olhar para o povo. Acredito que uma multidão estava ali. E vai dizer assim: por que coagitais em dois pensamentos? Se é Deus que você serve, segue a Deus. Se é Baal, segue a Baal. E aí o problema da nossa geração: e o povo se manteve em silêncio. Martin Luther King vai dizer assim: a minha preocupação não é com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. A preocupação da nossa geração não é com o barulho, é sobre aqueles que não têm uma opinião formada se querem servir ao Deus vivo da maneira correta ou se querem servir ao Deus vivo da maneira errada. Deus está dizendo: é hora de você decidir. É hora de você decidir, porque o tempo está chegando. Eu vou separar os bons e eu vou separar os maus, as ovelhas e os bodes de um lado. Deus está dizendo: não coagitais em dois pensamentos, decida. Rimicandora Xandará. Talvez o diabo lançou na sua mente que a maneira que você está servindo é a maneira correta. Deus está dizendo: ainda precisa mudar muito, transformar muito, orar muito, jejuar muito, orar muito diante da presença dEle. Chega de ficar em silêncio. Quando eu fico em silêncio, eu não tenho uma opinião formada de algo. E o mais terrível é quando eu ficar em silêncio, quando é servir a Deus da minha maneira ou servir a Deus da forma dele. Diga assim: confusão. É o que o diabo faz na nossa mente. Confusão. Confusão como eu devo cultuar, como eu devo adorar. E o próprio discípulo disse que nos últimos dias haveria doutrinas de demônios, para nós tomarmos cuidados com ventos de doutrinas. E o que nós mais vemos, o próprio Jesus disse, para não ficar apenas na voz dos discípulos, que haveria, que o impacto da chegada dele do princípio seria falsos mestres, falsos doutores, pessoas ensinando segundo o que bem lhe quer que aparecer. Não, pessoas ensinando segundo o que Jesus disse para ensinar. Porque eu não sei você, tá? Mas o meu Jesus disse assim: olha, levanta, mas não peques. Mas
Perdoados estão os teus pecados, mas não peca? Por que está esse relativismo que eu estou salvo só porque eu aceitei Jesus? Ele vai dizer para um pior, ele vai dizer assim: não peques de novo, para que não sobreveia coisa pior a você. É Bíblia. Quem disse foi Jesus. E alguns se perguntam por que está doente. É porque está com uma fortaleza na mente. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: ela será quebrada. O diabo perdeu de novo, Satanás. Você tentou, mas aqui está o Senhor. Aleluia. Aleluia. Chega de viver uma vida mesmice. Chega de cultuar da mesma maneira. Busca mais, se alimenta mais. E eu creio que deste lugar de oração vai sair homens de Deus poderosíssimos em Deus. Pessoas cheias de autoridade. Pessoas que quando bater na porta vai dizer: entra aqui que eu vou orar por você. Entra aqui que eu conheço um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. Aleluia. Aleluia. Mas com o sinal de Deus veio a perseguir. Diga assim: não espere que o diabo fique parado, irmão. Porque o que ele quer é destruir aquele que é coluna para alguém. O que ele quer é destruir aquele que ainda continua posicionado e não se ajoelha diante da doutrina. O que ele quer fazer você desanimar. Jezabel, sabe, Elias, sei lá porque ele fez isso, mas ele matou, ele sabia lutar fisicamente também, para matar 850, ele devia saber lutar, né, irmão? Mata todo mundo. E aí chega no ouvido de Jezabel, e Jezabel ameaça, diga assim, afronta. Porque você salvou alguém, e o diabo falou assim: vou matar você. Vou acabar com o seu ministério hoje, Elias. Vou destruir o seu sonho. Vou destruir a sua autoridade. Aleluia. Ah, diabo, mal sabe ele que Elias está debaixo da proteção do Deus vivo. E quando alguém está debaixo da face dele, a Bíblia diz assim, que antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa fugir das suas mãos. Agindo o Senhor, quem poderá impedir? Aleluia! Aleluia! Ele vai chegar mais fundo diante dos anjos de Deus e vai dizer assim: é claro que eu não posso tocá-lo, porque o Senhor o protege com sebes, com cercas. Ou seja, quem protege você até hoje, quem protege você dos laços, das armadilhas, da sua família não cair, do seu casamento não falir, ainda é. E o pastor falou algo certo aqui. Ele disse que o que acontece é permissível. Eu provo na Bíblia onde, pastor? Vou permitir que Satanás incite meu servo. Ele incitou, o coração de Davi não estava mais no culto legal. Davi pecou, mas ele se arrepende. Essa é a diferença. Arrependimento. Se não se arrepender, não tem como se transformar. Se coloque de pé no nome de Jesus. Elias foge. O Espírito Santo está aí. Esse queimor, esse calor,
É o Espírito de Deus, amados. É a palavra dele dizendo: eu ainda estou aqui. Elias foge. Que ele é ser humano, sim ou não? Ele tem as mesmas paixões que a gente. E ele vai se esconder debaixo de um zimbro. E debaixo daquele zimbro, Elias está depressivo. Ele vai falar assim: Senhor, dá um fim na minha vida. Por que ele falou isso? Porque Elias se sentiu sozinho. Ninguém tem mais coragem. Cadê meus amigos que pregavam comigo? Cadê os irmãozinhos de oração que oravam comigo dentro da Babilônia? Cadê? Senhor, estou sozinho. A arrogância dele. Não sou melhor que meus pais. Tira a minha vida. É quando eu quero dar um fim naquilo que Deus falou assim: não é hora. Você está querendo dar um fim, só que Deus diz assim: não é a hora. Não é momento. Isso é interessante que você vai saber agora. Elias foi dormir, porque alguns profetas às vezes querem dormir. O que é dormir? Não vou fingir que nada está acontecendo. Vou fingir que não é comigo. Vou fugir, vou dizer que não quero esse negócio aí não. Esse negócio traz muita perseguição, muito pior. É muito B.O. para mim sozinho. Tira a minha vida, Deus. Elias dorme. E quando Elias adormece, a mão de Deus vem através de um anjo e fala assim: desperta, porque ainda não é hora do seu fim. Come e bebe, porque ainda longa será a sua jornada. Come e bebe, porque longa será a sua jornada. Deus está te chamando hoje dizendo: eu estou despertando alguém. Estou despertando alguém. Pedro está dentro da prisão. O anjo vem e fala assim: acorda, veste a sandália e põe a capa, porque ainda não é o seu fim. Continua. O que Deus está dizendo para você hoje é: acorda. Desperta. A perseguição não vai te parar. Chega de fugir. Come e bebe. E eu quero acabar aqui, pastor. Me desculpa, não tenho horário. A comida veio de Deus. O alimento está sob a brasa. O pão. E diz assim a palavra: e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. O que determinou o quão longe ele ia, segredo, tá? Não é a sua força, mas do que ele se alimentou agora. O que vai determinar até onde você vai chegar não é a sua força, mas o alimento que você come agora. Chega de comer porcaria. Deus está dizendo: o alimento precisa vir de Jesus. O alimento precisa vir do alto. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você vai dar um exemplo na sua vida. Se você se alimenta só de refrigerante, você vai ficar do... Agora, se você tem uma vida saudável, a sua chance de ir mais longe é muito maior. Porque muitas profetas param.
porque deixam de se alimentar como se deve se alimentar. Se alimentam de qualquer coisa, e Deus não te chamou para se alimentar do homem, Deus te chamou para se alimentar daquilo que vem de Deus. Oh glória, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Ele.